Fala aí, galerinha, guerreiros que curtem o canal aí. Aqui é o Cidadão X falando com vocês. Tava vendo uma matéria, um blog, um site, sei lá, tratava de informações científicas explicando sobre um determinado tipo de pessoa. E em cima disso eu fiquei pensando, né, cara? Fiquei pensando, pô, cheguei a uma conclusão cabulosa. Sabe aquelas pessoas que você às vezes considera como estranhas? É porque elas não interagem socialmente, normalmente, como você. Elas são mais recatadas, mais isoladas, conversam pouco, interagem com os outros no ambiente ali muito pouco também, falam menos ainda. Só que você percebe que aquela pessoa é inteligente. E aí você fica sempre naquela, esse cara é metido, aquela mina é arrogante. E você fica sempre tentando classificar como uma pessoa totalmente, sai fora desse cara aí, nada a ver. Né? A gente, todo mundo trocando ideia aqui, o cara só quer ficar no canto dele. Aí quando ele vem falar aquelas ideias meio esquisitas, pô, você nem dá ideia, você nem presta atenção no que ele tá falando. Muitas vezes coisa muito interessante. E você já parou pra pensar que às vezes você fica conhecendo esse tipo de gente, um ou outro que você conhece um pouquinho melhor, você percebe que eles são realmente, né, mais inteligentes? E se eu te disser que esse fato deles se isolarem, serem meio que antissociais, destacados, isso é uma prova de que eles são realmente mais desenvolvidos socialmente. Eles têm uma inteligência social melhor do que a grande maioria das pessoas. Talvez você mesmo seja uma dessas. Uma pessoa que prefere ficar mais recluso, mais em casa, né, não dá muita ideia. Deixa eu falar mais só um pouquinho para você me entender. Então, a ideia aqui, do que eu estava lendo, elas são pessoas antissociais. E a gente julga muito essas pessoas, a gente fala muito delas, a gente se incomoda com o comportamento delas. Porque elas têm um comportamento diferenciado da grande maioria. Porque você considera o ser humano como um ser sociável. E aí você vê aquela pessoa que não cola, não chega, não fica junto, não fica próximo. É estranho, né? E de novo vem aquelas palavras que eu citei pra você no início do vídeo. Arrogante, metido, estranho. E às vezes você, talvez seja uma dessas pessoas, você fica pensando assim, pô, mas eu não sou arrogante. Ou talvez seja um pouco, mas eu não sou metido, cara. É que pra mim, ou pra aquelas pessoas, ele pensa que a grande maioria aí que tá me julgando, me comparando, não são nada pra mim, não acrescentam nada. Então ele prefere ficar no canto dele, que tá melhor pra ele. Sabe de onde vem isso, cara? Vem de um desenvolvimento intelectual, social, maior do que o das outras pessoas. E sabe o que é memória genética? Memória genética é uma espécie de impressão, uma gravação no seu código genético, no seu subconsciente, de um comportamento que você segue, né, que você aprendeu lá atrás, os seus ancestrais, os homens das cavernas aprenderam lá atrás, e você segue até hoje, porque ele ajudou no desenvolvimento da sociedade humana, da própria humanidade como um todo. Então, se isso deu certo, né, o seu corpo grava isso na mente para continuar trabalhando com aquilo. Para que você não esqueça, que você já aprendeu e que você continue tendo isso em vista. Respeitando aquele ensinamento que está no seu subconsciente. Mesmo sem perceber, você coloca isso à prova. Como, por exemplo, digamos que quando você vê uma cobra, sabendo se é peçonhenta ou não, o seu próprio organismo reage, sinal de perigo. Você já fica em alerta. Digamos que você vê uma coisa que está em cor vermelha, um semáforo, uma parede dessa, alguém vestido de vermelho, um comunista, sinal de alerta, você já fica na segunda. Aquilo te chama a atenção e você inconscientemente reage àquilo. Você fica meio, porra, eu vou ficar de olho. Você já fica, a adrenalina já começa a subir, seus movimentos já começam a ficar já mais que preparados. O seu cérebro começa a trabalhar dessa forma. Isso é inconsciente. Você não fez isso porque você quis. Você não é treinado exatamente para isso. Seu corpo reage sozinho a esse tipo de estímulo. Uma cor, um determinado tipo de animal, um determinado comportamento de uma pessoa esquisita. Você já fica meio assim, pô. Exatamente o que eu quero dizer para você. Isso está gravado. Não depende de aprendizado. Tem pessoas que melhoram essas condições com o tempo, porque elas acham isso úteis. Só que tem umas que nem percebem que fazem isso. Quando você está andando na rua, tá com o celular na mão, passa dois caras de moto. Aí a moto manobra e vem na sua direção. Sinal de alerta, pô, você vai ser roubado. Então o seu corpo dá aquele gelinho, dá aquela trancadinha, você fica, puta, mano. Lá na época das cavernas, das tribos, das primeiras aglomerações humanas, o ser humano ali, o macaco, até então, ele percebeu que
Se ele estiver sozinho, ele é uma presa. Se ele estiver em vários, como ele, um grupo, ele se torna um predador. Percebeu? Então, fica aquela situação meio assim, pô, quanto mais pessoas num único ambiente, mais protegido e mais seguro está o indivíduo. Por isso criamos uma sociedade. Por isso que a gente mora em cidades aglomeradas, mora em casas com muitas pessoas próximas. Por isso que a gente se concentra em determinados locais. A gente gosta de interagir com um monte de gente. Porque inconscientemente a gente quer estar seguro. A gente quer estar mais tranquilo, mais confortável. Tem mais aqui, eu estou protegido. Quanto mais pessoas, mais protegido eu estou. Essa é a ideia básica. E essa ideia veio gravada no nosso subconsciente. Por isso que você vê hoje pessoas que têm essa necessidade de estar interagindo com várias pessoas ao mesmo tempo, o tempo todo. Ela não consegue ficar sozinha. E aí tem aquela pessoa que é estranha, que ela está lá no canto dela, que ela não precisa de interação social. Você fala assim, porra, mas por quê? Qual a diferença dela para mim? Bom, para pensar que com o tempo e o desenvolvimento da sociedade, esse senso de perigo que a gente tinha, de que a gente tinha que estar em bastante para se proteger, não faz mais sentido. Hoje você não tem perigos, né, contra você porque você está em mais ou em menos pessoas. Isso não faz a diferença no momento agora. O que faz a diferença é você se comportar de uma forma mais segura para você. Mas hoje, um indivíduo é praticamente autossuficiente. Ele consegue todas as informações que ele precisa, ele aprende muitas das coisas que ele quer e necessita de forma sozinha, ele come sozinho, ele caça sozinho, se isso fosse o caso, né, que ele vai ao supermercado e compra lá sua bolacha recheada e seu miojo, então ele se vira para comer sozinho, ele trabalha, ele consegue comprar as coisas dele, ele faz tudo sozinho, se ele quiser. E os indivíduos que agem dessa forma, eles estão bem nessa parte mesmo, eles já perceberam que não faz sentido você ficar interagindo com um monte de pessoas que muitas vezes te nivela por baixo, que muitas vezes são desnecessárias, são pessoas inúteis, com comentários ridículos, pessoas que não agregam nada à formação do indivíduo em si. Então para que ficar colando e trocando ideia com eles? Você não fica, simplesmente você ignora. Eu sou meio assim, cara. A única forma de eu interagir socialmente com a grande maioria das pessoas ao meu redor, principalmente quando eu quero fingir que eu não sou tão antissocial quanto eu sou na verdade, eu tomo álcool, eu bebo, eu chapo. Isso entorpece os meus sentidos, entorpece o meu organismo. E aí eu fico meio naquela, fingindo que estou conversando, que estou gostando, que estou adorando, trocando ideia e tal, e falando um monte de piada, um monte de bobagem. Você fica nessa daí. Mas porque está entorpecido. Porque o natural de algumas pessoas é simplesmente ficar isoladas mesmo. E é essa a ideia, cara. Se não me acrescenta nada, eu não preciso ficar conversando. Então essas pessoas são sim mais desenvolvidas socialmente. Elas não estão presas aos instintos dos macacos lá que precisavam de aglomeração para se sentir seguros. Essa pessoa de hoje, a chata, a arrogante, a metida, ela é autoconfiante o suficiente para se manter sozinha. Ela é segura. Ela não precisa de outros ao seu redor. Ela precisa do mínimo possível para sobreviver. Entendeu? Então se você é uma dessas pessoas, saiba que você não é estranho. Saiba que você não é uma pessoa tão diferente. Não. Você é mais inteligente socialmente do que a grande maioria, que precisa de gentinha e tal. É coisa de pobre, né? Pobre tem muito disso, de ter que estar aglomerado, tem que estar perto, tem que estar, sabe, um monte de gente perto junto e tal. Não, calma, cara. Não é só questão de você não ter dinheiro ou não ter um preparo espiritual que você tem que se comportar dessa forma. Você tem que respeitar o outro também lá. O cara não gosta muito de trocar ideia, então não precisa falar, é metido, é arrogante. Você pode falar. Só que saiba você que aquele cara, muitas vezes, ele é mais inteligente do que você. Que fica julgando, se preocupando com esse tipo de coisa, né? Perde seu tempo com isso. Então, se você é um desses estranhos, cara, parabéns, cara. Se esse, né, é a ideia, a teoria que pegou pra você aí, se realmente você acha que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, ou pelo menos não precisa de tantas pessoas, e que não vê sentido em ficar junto na aglomeração ali e tal, você realmente é uma pessoa mais desenvolvida. Isso aqui era só uma teoria idiota minha, né? Não sei se é bem idiota não, eu acredito mesmo nela, como em várias outras que eu penso por aí. Aqui é o Cidadão X, agradecendo a atenção de vocês. Valeu.